Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a, neste momento, estar acompanhando conosco o retorno da palavra que edifica. Nós estaremos trazendo uma palavra ao seu coração nesta noite, que você possa estar atento, que você possa abrir o teu coração, abrir a tua mente, os teus ouvidos, para que a tua vida seja edificada nesta noite. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estaremos transmitindo pelo Facebook, YouTube e Instagram. Gostaria que os irmãos abrissem comigo neste momento. Nós vamos falar sobre Neemias, que significa o Senhor consolou. E nesta noite eu gostaria de falar sobre planos, sobre constância, sobre continuidade. Meditando um pouco sobre esses temas, a vida de Neemias, a história de Neemias, ela se encaixou dentro daquilo que nós queremos atingir neste momento. Eu gostaria que você, se puder acompanhar, abrisse comigo no livro de Neemias, no seu capítulo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo a estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus. Sabemos que o povo de Israel, ele viveu um momento de exílio na Babilônia, e Neemias é remanescente desse exílio, né? Já estava no reinado do rei Artaxerxes, e ele era copeiro do rei. E chegou a notícia para Neemias. Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava destruída, que os teus muros estavam assolados. Diante disso, houve indignação no coração de Neemias e senso de responsabilidade. O que eu posso fazer? Qual plano que eu posso confeccionar, que eu posso maquinar para mudar a realidade da minha cidade, a realidade do meu povo? E a primeira atitude de Neemias foi ir para os pés do Senhor, foi orar, foi buscar em Deus uma luz, um plano. E a palavra diz que ele orou e jejuou. E eu já quero aplicar essa primeira parte na minha e na sua vida, meus queridos. Essa primeira parte é de extrema importância. Eu não sei quais são os seus planos, o que você idealizou para você, para a tua família, nesse ano de 2020. Todos nós temos planos, temos sonhos, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos colocar os nossos planos diante de Deus. E eu quero ir além. Eu quero te dizer que se você ainda não fez um plano, seja na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua vida profissional, na tua vida familiar, é tempo de você planejar. E planejar na presença de Deus. Neemias se indignou e antes dele ter qualquer plano, ele colocou diante de Deus, como diz a palavra. Logo depois, Neemias ele passou por um momento de reflexão daquilo que ele poderia executar, até chegar lá em Neemias no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E diz no versículo 12: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ou seja, Neemias colocou os planos dele diante de Deus. E Neemias chegou diante do rei e pediu uma autorização
para que ele executasse aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que quando Neemias ele recebe essa autorização, ele recebe as cartas ali do rei Artaxerxes, ele sai e vai em direção a Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude dele, é não contar os planos dele para ninguém, nem para aqueles que estavam junto com ele, aqueles poucos homens que estavam junto com ele. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, se você quer que seus planos sejam bem-sucedidos, conte apenas para Deus, conte apenas com Deus, porque o segredo para que o seu plano ele chegue ao êxito, ele logre ao êxito, é você colocar diante de Deus e guardar esse segredo com você e Deus. Às vezes nós queremos executar alguma obra para Deus, nós queremos fazer algo para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos amigos, e nós fomentamos a inveja, fomentamos os posicionamentos contra, os posicionamentos pessimistas. Por quê? Porque temos a língua grande, queremos contar os nossos planos para as pessoas. E os nossos planos diante de Deus ele tem que ser como uma estratégia de guerra. Ele não pode cair na boca do povo, porque a chance dele dar errado é muito grande. A palavra diz que o inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas quando a palavra diz que ele está procurando a quem possa tragar, ele está falando de tragar sonhos, de tragar projetos. E eu quero entrar, nesse momento, na questão ministerial. E que muito acontece isso. Porque se nós formos olhar no livro de Neemias, nós vamos ver que quando Neemias chega diante do rei, a rainha questiona. Diz assim lá em Neemias, no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 2, diz assim: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto com ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhes eu certo tempo. Ou seja, ele teve que prestar conta diante do rei. Olha, Neemias, você vai ter o início dessa jornada e o fim dessa jornada. As ferramentas eu vou colocar nas tuas mãos. Assim como Deus colocou ferramentas nas tuas mãos, Deus colocou as ferramentas na mão de Neemias naquele momento. O rei pegou e entregou as cartas, ou seja, o rei estava dando legitimidade a Neemias. Assim como Deus deu legitimidade para você chegar aqui diante dele. Assim como Deus deu legitimidade a você a prosseguir, a concluir os seus projetos. Falando da questão ministerial, o Senhor ele te deu uma incumbência, Ele te deu uma missão. Ele te deu as cartas. E as cartas se chamam Evangelho. Ele te instruiu, Ele te falou como que deve ser feito. Agora, falando de constância, Ele também te deu um prazo. Olha, você vai iniciar, mas você também vai precisar terminar. E foi assim que o rei fez com Neemias. Muitas das vezes, queridos, nós iniciamos algo para Deus e não terminamos. Começamos e paramos no meio do caminho. E Neemias ele não poderia parar no meio do caminho. Ele tinha que concluir a estratégia, ele tinha que concluir aquela missão de reconstrução dos muros e tinha tempo de voltar diante do rei de novo. Ele era copeiro do rei, homem de confiança, ele fazia parte da corte real. Então ele precisava retornar diante do rei e com a missão concluída. E muitas das vezes nós caminhamos no Evangelho 10, 15, 20 anos, começamos o ano agora de 2020 e iniciamos um projeto ministerial e já queremos desistir, já queremos parar. Só que nós vamos chegar um dia diante de Deus e Deus vai nos cobrar os nossos frutos. Cadê os frutos? Porque você começou a plantar, começou a cultivar, mas na hora que veio a seca, na hora que veio o sol quente,
que a tua lavoura ela começou a enfraquecer, você abandonou. A palavra diz que nós temos que aquele que começa a boa obra, ele não pode olhar para trás. Ele não pode olhar para trás. Então, se nesta noite você tem pensado em desistir, em parar aquilo que você iniciou, pare para refletir. Pare para pensar e falar, olha, eu estou fadigado, eu estou cansado, eu não consigo prosseguir. Eu tenho certeza que se você for para os pés do Senhor, assim como Neemias foi, colocou os planos diante de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te dar a força necessária para você prosseguir. Não é tempo de parar, é tempo de reconstruir aquilo que está destruído. Eu não sei qual área da tua vida que está precisando de uma reconstrução. Eu não sei se é na tua área familiar, eu não sei se é na tua área ministerial, se é na tua área profissional, mas eu sei que o Deus que sustentou Neemias nessa empreitada é o mesmo Deus que te sustenta hoje e que te dá forças para você continuar. E se nós formos ler lá no versículo 17 do capítulo 2, nós vamos ver que ninguém faz nada sozinho. Você não faz nada sozinho. Primeiro, Deus. Depois, a tua perseverança, você. E depois, as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que abraçam a tua causa. As pessoas que te incentivam. E se nós formos ler lá no versículo 17, diz assim, em Neemias: então me disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Ou seja, Neemias, ele coloca a condição de Jerusalém, estava destruída. Então você tem que entender a tua condição nesta noite. Qual é a condição dos teus projetos? Talvez está tudo destruído. Mas Neemias, ele não era apenas um copeiro. Ele era uma pessoa usada por Deus e era um incentivador de pessoas. E nós temos que procurar ser incentivador de sonhos, incentivador de pessoas. Mas para que isso se torne realidade, nós temos que entender a nossa realidade. Está queimada. O fogo já consumiu tudo. Mas nós juntos temos forças para reedificar. Então vinde, igreja do Senhor. Vinde aqueles que querem ver o reino de Deus crescer e reedifiquemos esse muro. Não dá mais para ficar da forma que está. Não dá mais para ficar derrubado. Então Neemias ali, ele incentivou aqueles homens a abraçarem a causa. Falando da questão ministerial, falando da questão do evangelho do reino de Deus na terra, nas nações. É necessário nós incentivarmos as pessoas a prosseguirem, porque Jesus está voltando e nós precisamos reconstruir os muros emocionais, reconstruir os muros ministeriais, precisamos reconstruir os muros do evangelho para que Satanás ele não venha a poder romper esse muro e nos atacar. E no versículo 18, ele fala assim: então declarei como a mão de Deus me fora favorável. Ou seja, Neemias testemunhou àqueles homens tudo que Deus tinha feito. Desde quando ele ficou sabendo da situação de Jerusalém, até quando ele chegou diante do rei e o rei recebeu de bom grado os projetos dele. Então, meu irmão, coloca os teus projetos na mão do rei nesta noite. Coloque diante dele. O rei, que é o nosso Deus, é o nosso Jesus, o Deus maravilhoso, ele vai te dar as ferramentas que você precisa para você caminhar até a reconstrução desse muro. Não desista, não pare de lutar. Ele tem o melhor para você. Não deixe que isso venha atrapalhar aquilo que ele tem preparado para você, que é as mansões celestiais. A palavra diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós estamos vendo o que está acontecendo ao redor desse mundo.
Os muros estão caindo. Está acabando tudo. Guerras, rumores de guerras. Nós precisamos nos manter fiéis, incentivar uns aos outros a continuar a caminhada. Espero que essa palavra ela tenha te esclarecido alguma coisa. O nosso tempo é curto. Espero que ela tenha te abençoado. Então não desista. Continue, porque Deus ele tem grandes obras para realizar na tua vida. Eu gostaria de te convidar na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Aqui nós estaremos com um dos pastores, ou o pastor Sadraque, ou a pastora Suzana, ministrando uma palavra que edifica. Venha conosco, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer em nosso meio. Eu te agradeço a tua atenção até este momento. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que tudo que você colocar nas tuas mãos venha prosperar. Deus abençoe em nome de Jesus.